Olá pessoal, nesse vídeo quero dar continuidade ao nosso projeto de leitura de ficções filosóficas e nós estamos agora lendo o livro Homens da Tarde, do Mário Ferreira dos Santos, e esse é o segundo vídeo sobre essa obra. E também é o último, porque esse livro não é tão grande, nós dividimos a leitura em duas partes. Então hoje eu vim comentar a segunda parte dessa minha leitura. Se você não assistiu o vídeo anterior da primeira parte desse projeto, da leitura desse livro, confira o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Lá eu falei um pouco sobre as primeiras 100 páginas do livro, que eu estava achando na leitura, quais os acontecimentos, as interpretações que eu fiz. E, pois bem, eu disse que estava curiosa para saber qual seria o desfecho dessa história e o que aconteceria com os personagens. E, sinceramente, não foi algo tão surpreendente, mas é algo característico da obra, isso, acredito, porque, como está colocado no prefácio pelo próprio autor, essa é uma história que trata simplesmente de problemas. E são problemas cotidianos que todos nós podemos passar e que muitos de nós passamos. Então, são problemas reais que todos nós podemos passar. Então, não são coisas extraordinárias, mas são acontecimentos muito interessantes. E assim, um desfecho da história dos três protagonistas, dos três personagens principais, que é o Vitor, o Pitágoras e o Pausen. Eu acho que o Pitágoras é um personagem que começou sendo, de certa forma, misterioso e acabou sendo ainda misterioso. É claro que a sua personalidade foi revelada por aquilo que o autor coloca nesse livro, sendo um personagem mais amadurecido e um filósofo propriamente dito. Ele é o filósofo da história, de fato, né? E que revela a própria filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Naqueles livros que eu já mostrei aqui, o livro Filosofias da Afirmação e Negação, de certa forma, aquela filosofia que está exposto naquele livro também está neste livro aqui, e também a Filosofia Concreta, que é uma das principais obras do Mário Ferreira dos Santos. Então, o Pitágoras, que é um dos personagens principais e que aparece nesse outro livro de filosofia, que é um diálogo socrático, revela essas filosofias, essa filosofia que foi feita por esse grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. E a história do Pausen, o desfecho da história, como vocês puderam ler, se estiverem acompanhando esse projeto, foi um pouco trágica, né? Um pouco triste. O Pausen passa por mais uma morte, ele encara a morte mais uma vez, e é de forma ainda mais intensa, que é a morte da sua mãe. Então, na primeira parte, nós vimos que ele enfrentou uma morte, que foi a morte de seu pai, e agora ele enfrenta a morte da sua mãe. E nessa parte, em que ele viaja para outra cidade, vai encontrar a sua irmã e se depara com a morte, de fato, ele apresenta os seus pensamentos, né? Nessa obra são apresentados os pensamentos profundos do personagem e aquilo que todos nós sentimos diante da morte, algo que nós não podemos impedir de acontecer. Por isso que é um problema que todos nós passamos e que, se não passamos, ainda vamos passar, seja com a morte de outras pessoas ou com a nossa própria morte. Embora não a vamos enfrentar de fato, né? Nós enfrentamos a morte de outras pessoas, mas não a nossa própria morte. Nós enfrentamos, talvez, o medo da morte, situações que nos aproximam da morte, mas não a morte propriamente dita. Nós não enfrentamos as consequências da nossa morte, mas as consequências da morte de outrem. E fica bem explícito aqui o que é esse sentimento da morte, né? Tem uma parte que eu destaquei aqui. Ante a morte, o homem interroga. Há sempre aquele espanto primitivo ante o corpo que antes vibrava de vida e que permanece imóvel, insensível, que em todas as eras o homem jamais compreendeu. Então a morte é ainda um grande problema filosófico sobre o qual todos nós nos deparamos, seja com a morte de outros, né, ou seja com a expectativa, o receio da nossa própria morte. E aqui o Pausen enfrenta a morte da sua mãe e e as suas dúvidas e os seus questionamentos são ainda mais intensos, eles são intensificados. Então ele se pergunta, né, será que a vida vale mesmo a pena ser vivida? E ele diz, não vale a pena viver. Sei que você, dizendo para Pitágoras, sei que você vai dizer que negar a vida é afirmar a morte. Já sei. E aí ele está se referindo um pouco, talvez, às filosofias da afirmação e da negação. E o Pitágoras responde, não,
Afirmar a vida é afirmar a morte e vice-versa. Então essa é uma parte bem profunda dessa obra, que trata sobre essa questão da morte e da vida. E o Paulsen percebe diante da morte que a vida não tem valor. E aí depois disso há uma reflexão sobre o nada. E essa parte é muito interessante porque fica evidente, muito explícito, a filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos, em que o Pitágoras diz: você já imaginou se o mundo não existisse? Faça uma coisa. Imagine que o mundo não existe e nós não existimos, portanto. Vá além. Pense que não existem também os planetas, nem as estrelas, nem os cometas, nada do mundo sideral. O todo é um imenso nada. Nada existe. Tudo desapareceu. Nem tempo nem espaço. É tudo um imenso não ser que é nada, porque não tem dimensões nem qualidades. Nada. Tudo é nada. Nada é nada. Diga, imagina isso? Imagine bem. Nada. Nada. Ou seja, nessa parte, o Pitágoras, que é o autêntico filósofo da história, está tentando levar o Paulsen, que perde o sentido da sua vida, à verdade que ele perdeu. Então, para ele, já não há mais verdade. Paulsen é o cético da história, é o que duvida, o que questiona, mas é o autêntico homem da tarde também. E o Pitágoras, então, tenta levar ele a pensar sobre isso, que nós não podemos negar a verdade, porque quando nós pensamos que algo existe, e isso é evidente, nós nos deparamos com pelo menos uma verdade, que é que algo existe. Nós podemos nos questionar sobre o que é esse algo, mas não podemos realmente questionar que alguma coisa existe. Aí está a primeira verdade. Você já sentiu isso ante a morte de sua mãe. O nada não acreditamos. Se choramos é por medo, tememos o nada. Tudo teme o nada, porque há algo que teme o nada. Então ele também faz uma reflexão sobre a morte que o Paulsen enfrenta da sua mãe. E esse receio, essa dor diante da morte é também esse receio do nada, né? O nada, de certa forma, nos aterroriza. Como assim? O nada pode existir, né? Isso é uma contradição. Ou seja, o fato de que nada poderia existir ao invés de tudo existir. Acho que é um pouco confusa essa parte, porque o nada não tem existência, porque é o não ser. Mas, enfim, essa é a grande questão dos filósofos, né? Por que algo existe ao invés do nada? E é essa questão que eles também tratam nessa parte. Então, a morte é uma porta de entrada para a filosofia, né? Vocês já perceberam isso? Sempre que nós nos deparamos com a morte, nós nos fazemos inúmeros questionamentos. E aqui fica evidente, e esse é o problema da vida, que nós enfrentamos e ainda iremos enfrentar. E quando se trata da morte próxima de alguém, isso é ainda mais doloroso. E aí, quando o Paulsen viaja para a cidade dele, em que ele encontra, né, a sua irmã, ali fica evidente a dor dele. No final do próximo capítulo, ele diz, né, ele pensa, na verdade, ele sente, como é relatado aqui. Não são lágrimas, há dores que não arrancam lágrimas nem soluços. O Paulsen sofre a dor de não crer, a dor de não mais saber rezar, de não poder rezar. Então, Maria, que era irmã dele, fala, né, que a mãe dele havia pedido para que ele rezasse. Só que ele não sabe mais rezar. E ali, né, ele se depara com uma grande dor, uma grande ferida, que não é capaz nem de arrancar lágrimas. Então, que grande dor, né? Às vezes a dor é tão profunda que não é nem capaz de arrancar lágrimas. Então, esse final aqui do Paulsen é um pouco trágico, sim. Ele vai continuar um tempo com a sua irmã, depois ele vai embora e é um pouco trágico. Mas, em compensação, nós temos um final diferente para o Victor, né? Que estava ali vendo o romance dele. E nessa segunda parte, nós vemos o desenvolvimento melhor desse romance. Então, ele se depara com o amor, e ele é ridicularizado pelo seu amigo Samuel diante desse sentimento que invade o seu ser. E para o Samuel, o Victor é um grande doente. Ele é um doente que não tem consciência da sua própria doença. E o que é essa doença? É o amor. Então, ele é doente pelo fato de amar. Para Samuel, o amor é uma doença que acomete as pessoas de forma que elas não se tornam conscientes de que estão doentes. Então eles ficam como que anestesiados por tudo isso e acabam perdendo a consciência
e toda a importância das outras coisas. Então aqui ele fala que, o Samuel fala, né, que estamos num momento de graves problemas sociais e um cidadão vir falar de si quando massas humanas precisam de atenção é até criminoso. Essa parte eu achei interessante porque fica evidente, né, o que muitas pessoas pensam hoje em dia. Não em oposição ao individualismo, mas aquele coletivismo, né? De que primeiro vem os problemas das pessoas, da sociedade, da massa. E por último vem os problemas individuais. Será que isso está certo? Às vezes as pessoas se preocupam tanto com os problemas da sociedade e não se preocupam consigo mesmas. É como o Paulsen, que se pergunta sobre inúmeras coisas, que vai se questionar sobre diferentes coisas e encontrar diferentes problemas, mas que esquece de encontrar a si mesmo. Se nós nos preocupamos com os problemas da sociedade, mas não nos preocupamos com os nossos problemas, como é que nós vamos ajudar a sociedade? Essa é uma questão, né, uma reflexão que eu fiz enquanto li essa parte, né? Porque parece que se há problemas, então, nada mais importa, além de que esses problemas sejam resolvidos. Ou seja, para que amor? Para que amar, né? Onde se encaixa o amor, enquanto há tantos problemas a serem resolvidos na sociedade? É isso que o Samuel está querendo dizer. Mas Vitor não dá muita bola. Ele sabe que o amor importa, assim como Pitágoras também admite, mesmo não amando, mesmo não encontrando alguém para amar. E ele mesmo admite, né? Que nunca se casou e porque não encontrou ninguém para dividir a sua vida. Tem uma outra parte que eles falam sobre o matrimônio e para Pitágoras o matrimônio tem um valor. Isso parece um pouco reacionário, como ele admite, mas ele encontra valor no matrimônio, embora não o tenha vivido. E diante dessa indiferença do Samuel, há uma parte em que o Vitor fala: se não compreendes a ternura, que animal és tu? Então o ser humano, ele tem a potência de amar, porque é da sua natureza amar e ser amado. Então, se as pessoas não compreendem mais o valor, a importância e a essência do amor, então o que nós nos tornamos, né? E mais pra frente nós vemos uma outra questão interessante que o Pitágoras novamente coloca, em que ele fala que a vida não vivida, essa tem sido a insatisfação do nosso século. O veneno sutil que puseram no sangue dos homens para transformá-los em sedentos de prazeres. A insatisfação não é a base do progresso dos grandes mercadores? Os insatisfeitos compram mais e também variam mais. É preciso ensiná-los a desejar viver a vida não vivida, a sofrer a ausência dessa vida não vivida, a desejar sempre essa vida não vivida. Então esse seria o ciclo da insatisfação que muitas pessoas hoje vivem. Então isso é uma realidade de fato. Parece que o melhor é sempre aquilo que nós não vivemos, aquilo que nós não temos. E aí vai gerando esse ciclo de insatisfação, porque parece que nós só seremos felizes quando tivermos aquilo lá que nós não temos. E aí quando se alcança isso que nós achávamos que seria o ideal para nós termos a felicidade, nós descobrimos que não era. E aí nós lançamos e traçamos um novo ideal. E aí nós alcançamos também esse novo ideal e vimos que aquele não era de fato o ideal. E é isso que Pitágoras deixa bem claro nessa passagem, nesse diálogo também com o Paulsen. Esse tem sido o mal do nosso século, a vida não vivida que traz a insatisfação do ser humano. E o desejo de viver essa vida não vivida para ter a satisfação e a felicidade. Eu achei bem interessante, sim, esse final dessa história, dessa obra, né, Homens da Tarde. O desfecho foi bem interessante de cada um dos personagens, embora o Pitágoras tenha permanecido um pouco ainda misterioso para mim. Embora a personalidade dele, né, e os pensamentos se revelem nas outras histórias, as histórias da vida dele, talvez os segredos não se revelem muito ainda nessa obra. Mas fica mais claro do que em outras obras, como a de Filosofias da Afirmação e da Negação. Então, essa é uma obra, de fato, que pode ser definida como uma obra que trata de problemas humanos. Homens da Tarde são pessoas humanas que passam por problemas variados e que se encontram, né, diante desses questionamentos, que se encontram no entardecer.
Eu também achei muito bons os pós-fácios colocados nessa obra pela editora Realizações, de pessoas que estudam Mário Ferreira dos Santos, que ajudaram também na organização da publicação dessas obras e que esclarecem sobre Mário Ferreira dos Santos e como foi o processo de publicação dessas obras e também quais as relações com outras obras do Mário Ferreira dos Santos. Então, por que ler essa obra? Por que ler Homens da Tarde? É uma obra de ficção, é um romance. Por que ler essa obra? É importante ler essa obra para compreender um pouco mais de Mário Ferreira dos Santos, além de, claro, ler literatura, né? Além dos benefícios óbvios de que nos traz a leitura de obras de ficção, de obras literárias como essa. Aqui no pós-fácil, o autor fala que Homens da Tarde permite um acesso privilegiado para o conhecimento do universo das preocupações do filósofo, incluindo a longa gestação de ideias, chave de seu pensamento. Esse, aliás, precisamente o fator que impôs a publicação do romance que ora entregamos ao público leitor. Então, essa é uma obra interessante, importante para nós compreendermos o pensamento de Mário Ferreira dos Santos, compreendermos melhor a sua filosofia e qual a ligação desta obra com outras obras, porque essa obra é citada na obra Filosofias da Afirmação da Negação, como eu já disse, e são os mesmos personagens que aparecem naquele diálogo, são os mesmos personagens dessa obra. Então é interessante compreender essa história para melhor compreender também outras obras do autor e compreender melhor a sua filosofia. E aqui nesse livro também tem anexos. Esses anexos são publicações de jornal, do jornal Diário de Notícias, Opinião Pública, e são escritos do Mário Ferreira dos Santos, porque ele começou escrevendo em jornais e ele colocava também alguns diálogos nesses jornais, nessas publicações. Colocava alguns diálogos filosóficos e é interessante também nós conhecermos essas publicações. E além disso tem o datiloscrito original, ou seja, o romance Homens da Tarde, escrito pelo Mário Ferreira dos Santos, os originais. Então aqui nós podemos ver todos os rabiscos do autor, dos escritos que ele fez, né, que ele escreveu. Então, não sei se vocês conseguem ver, se vocês têm a obra em mãos, é claro, vocês já devem ter visto, né, que tem vários rabiscos, partes que ele riscava para trocar por outras palavras. Então, foi muito cuidadoso a escrever essa obra, muito cuidadoso e seletivo com as palavras, né, para escrever bem esta obra. Então é bem interessante também nós darmos uma olhada nessa parte. Não tem muito o que comentar, na verdade, mas é interessante nós também termos acesso a esses anexos que a obra publicou, né, através dessa edição da editora Realizações. Então é isso. De forma geral, eu gostei muito de ler essa obra. Foi interessante conhecer um romance, uma obra de ficção escrita pelo filósofo Mário Ferreira dos Santos, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? E fico muito feliz de saber que ele foi um filósofo brasileiro e, como diz o professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo brasileiro. Ele escreveu diferentes e variadas obras de filosofia, enciclopédias e dicionários. Então ele foi um grande filósofo mesmo. E foi interessante compreender, ler essa obra Homens da Tarde, até para conhecer melhor a sua filosofia. Então eu quero ler mais outras obras também desse autor, e acho que quero reler também a obra Filosofias da Afirmação e Negação, porque acredito que com a leitura desta obra eu vou compreender melhor aquela outra obra. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de participar desse projeto de leitura. Se você leu comigo, se você leu também esta obra, e se você leu, deixe aqui nos comentários as suas considerações, o que você achou, como foi a leitura, e outras interpretações também que você fez, outras reflexões que você fez ao longo dessa leitura. Então, o próximo livro que será lido nesse projeto de leitura será o livro As Memórias de Underground, do Roger Scruton. Esse livro será o próximo desse projeto de leitura. Então, você que está participando desse projeto de leitura poderá ler na próxima semana 100 páginas deste livro também, para que na próxima semana nós possamos aqui discutir e falar um pouco sobre essa próxima obra. E esse livro é um livro inédito, um romance inédito do Roger Scruton aqui, publicado no Brasil. Então,
Também é uma obra que está tendo uma grande repercussão. Inclusive, o Roger Scruton já deu uma entrevista, falou um pouco também sobre esse livro. Espero que vocês continuem participando desse projeto de leitura e que participe comentando aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos também. Até o próximo vídeo, então. Tchau! Salve Maria!